Glória a Deus, seja bem-vindo a Shalom Oxford. Mais um dia na presença de Deus, mais um dia de bênção para as nossas vidas. Sei que Deus tem um projeto para você e para mim também, nessa tarde. Amém? Amém. Nós estamos aqui abertos para receber o Senhor, inclusive eu. Amém? Quero chamar as crianças. E eu louvo a Deus que eu estou aqui tocando, louvando ao Senhor, e eu olho as crianças. Eles são meus termômetros do louvor. Amém? E eu vejo cada um cantando, alguns aprendendo já a cantar em inglês, né? E isso é importante, porque estão abertos para o louvor, não estão preocupados se está errando, se está. Né? O importante é que eles estão fazendo para Deus. Eu louvo a Deus porque eu sei que tudo que está sendo plantado na vida dessas crianças vai dar fruto e muito fruto. Amém? Porque é plantado com amor, é plantado com a presença do Espírito Santo na vida deles. Amém? Pai, nós te louvamos por cada uma dessas crianças, pela tua bênção sobre a vida deles, pela semente que está sendo plantada nessas vidas, que o Senhor possa continuar falando, operando na vida deles, Senhor, preparando-os para serem as suas testemunhas, para ser, Senhor, a voz do Senhor para essa geração. Nós, durante a agradecemos por isso que o professor, que vai trazer a mensagem para eles, possa estar realmente conectado contigo e que eles possam receber essa palavra e ela possa produzir frutos na vida deles. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, Guilherme. Amém. Amém pela vida da Nicole, que está de volta. Toda a energia assim, loaded, né? Bem loaded, bem cheia, para ser usada para a glória de Deus. Amém? Que bom que você está aqui. Hoje, o tema que eu vou falar para vocês é sobre os vales do Jordão. Né? E eu queria que você prestasse bastante atenção nessa palavra, porque Deus falou comigo, primeiramente comigo, Ele fala comigo, não é algo que eu estou falando, vou pregar para vocês, não. Primeiro eu prego para mim. Né? E a palavra falou no meu coração, falou comigo, e eu tenho certeza que vai falar no seu coração também. Uma das grandes preocupações que nós temos na vida, principalmente nós que somos pais, é buscarmos o que é o melhor para a nossa família, para nós mesmos também, né? Se você não tem filhos aí, você busca o que é melhor para você. Afinal de contas, quem não quer melhorar na vida, não é? Quem não quer galgar algo, chegar num nível mais alto, oferecer algo melhor para os filhos, né, para a própria família, né? E eu tenho certeza que isso faz parte da sua vida. E não tem nada de errado nisso. Porém, às vezes a forma que nós fazemos, onde a fonte que nós buscamos, pode não estar muito bem conectada com aquilo que Deus tem para nós. E é isso que nós queremos falar nessa tarde. Na palavra de Deus, nós encontramos muitas passagens que mostram que quando obedecemos a Deus, em seus ensinamentos, aquilo que o Senhor tem, nós usufruímos das benevolências de Deus. E as nossas vidas são melhoradas em vários aspectos. Todos os aspectos da sua vida podem ser melhorados. Lá em Deuteronômio 28, de 1 a 9, eu vou começar lendo isso. Deuteronômio 28, capítulo 28, de 1 a 9, diz o seguinte: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem.
o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor fará de vocês seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Interessante que fala assim: vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. E eu vou fazer uma traduçãozinha aqui um pouquinho diferente. Vocês serão abençoados no Brasil e na Inglaterra. Amém? Ou seja, não importa onde você estiver, se você obedecer ao Senhor, você será abençoado. Amém? Diga: eu serei abençoado em qualquer lugar que eu estiver, se eu seguir os caminhos do Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. Sabendo disso, muitos de nós conquistamos coisas, e não seria difícil se eu perguntasse aqui: quem já experimentou algo diferente de Deus, ser abençoado por Deus em várias áreas da sua vida, depois que você passou a ser do Senhor? Eu sei que todo mundo aqui, todo mundo que está ouvindo aí também, né, do outro lado, que está participando dessa palavra, responderia: eu posso falar. Eu sou uma testemunha viva disso. Né? Aqui nós temos vários exemplos de pessoas que viviam em miséria, tanto na área financeira, quanto na área espiritual, na área emocional, na área de relacionamentos, e a partir do dia que deixou os seus próprios caminhos para seguir os caminhos de Deus, passou a experimentar algo novo, algo diferente, algo melhor. Amém? Estou sozinho nessa ou não? Estou sozinho? Ou não, né? Eu diria assim: graças a Deus que não, né? Amém? Então, nós temos aqui várias pessoas, se não todas, que já tiveram suas vidas transformadas a partir do momento que passaram a seguir os caminhos de Jesus. Eu sou uma dessas pessoas. Já falei várias vezes aqui, já dei um testemunho pessoal de como a minha vida era antes de conhecer Jesus, né? Financeiramente falando, espiritualmente. Então, aí que eu estava lá embaixo, emocionalmente, querendo morrer, não é? Mas acontece um probleminha. Nessa caminhada com o Senhor, muitas vezes, nem sempre nós continuamos a nos relacionar com o Senhor Jesus, ou com Deus, da mesma forma que nós iniciamos. E quando nós nos distanciamos de Deus, ou se nós ainda não estamos perto de Deus, nós nos tornamos vulneráveis às ciladas do inimigo. E é isso que eu quero que você preste atenção hoje. Não é? Nós temos um exemplo bem legal de olhar, né? Porque olhar o exemplo para a gente não seguir ele daquilo que nós não devemos seguir, e olhar o exemplo no sentido bom de seguir o que é bom para as nossas vidas, né? Porque você ficar olhando lá e só criticando também não resolve nada, né? Mas é para seguir. Um exemplo legal da gente ver é a história de Abraão, na época de Abraão, né? E Ló. A Bíblia fala, lá em Gênesis 12, 4 e 5, começa a história de Abraão. E fala o seguinte, eu vou ler para vocês. Gênesis 12, de 4 a 5, diz o seguinte: partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulados e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Interessante a gente ver aqui, então, Abraão sai da terra que
levantou, pegou as coisas dele, as riquezas que ele tinha, a esposa, ele não tinha filho, né? Pegou os servos dele, os empregados dele, e nesse bolo vai o sobrinho dele, com a família dele também. Começa a acompanhar Abraão. Interessante, uma atitude de Abraão, quando ele sai, ele tinha uma coisa que ele praticava e que era muito interessante e que nós precisamos atentar o que ele fazia. A Bíblia diz que em Gênesis 12, no versículo 7 e 8, diz o seguinte: o Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra. E aí vem uma coisa importante que Abraão fazia. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou acampamento, sendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Queridos, uma coisa que Abraão fez, primeiro ele erigiu um altar de adoração ao Senhor, mas ele foi ficar perto de Betel. Sabe o que significa Betel? A palavra Betel significa a casa de Deus. Ou seja, ele foi morar perto de Betel. Ou, de outras palavras, ele foi morar na habitação de Deus, na casa de Deus. Grava bem isso. Abraão foi morar em Betel. Abraão foi morar perto da casa de Deus. Amém? Ele, a família dele, a esposa, os empregados, Ló, todo mundo viu aquilo, porque não era fazer escondido nada, eu vou fazer aqui escondido, porque ninguém pode saber o que eu estou fazendo. Não, era uma coisa pública, era uma coisa que Abraão fazia, dedicar a Deus, louvar a Deus, não é? E o Ló aprende isso, ou seja, ele fez, né? E Ló era uma testemunha da dedicação que Abraão tinha em ouvir as orientações de Deus, louvá-lo, agradecê-lo por tudo que Deus estava fazendo na vida dele e por aquilo que Deus haveria de fazer, porque ele já sabia da promessa de Deus para a vida de Abraão: em ti serão benditos, em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Querido, se você tem uma promessa de Deus, se você sabe, olha, a promessa de Deus está com Abraão. Você está seguindo Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. E você começa a falar assim: eu também quero essa bênção. Eu quero estar perto da bênção. Quem não gostaria de estar perto da bênção? Né? Nós temos uma igreja no Brasil que chama Casa da Bênção. E muita gente vai lá nessa igreja. Por quê? Porque é a casa da bênção. Cruzada da libertação. O povo vai de montão, porque todo mundo quer ser liberto, todo mundo quer ser abençoado. Né? Onde se prega a teoria da prosperidade, o povo vai. Porque todo mundo quer ser abençoado. Todo mundo quer receber a bênção de Deus. Quem não quer? Eu quero ser abençoado por Deus. Então Abraão, a gente já via ali na promessa quando ele falava com Caleb. Provavelmente ele chegou para os empregados dele e falou: ó, vou mudar daqui dessa terra, vou sair daqui e vou para uma terra diferente, vou para um lugar diferente, que Deus vai me mostrar. E a promessa de Deus para a minha vida é que eu vou ser abençoado e as pessoas serão também abençoadas através de mim. Então, os caras falaram: eu também quero isso. Né? Ou alguns, a Bíblia não menciona, mas alguns podem até ter desistido: eu não vou sair daqui, eu vou ficar aqui mesmo. Né? Mas muitos seguiram, muitos foram acompanhar Jesus. Abraão, perdão. Não é? Então, o Ló resolveu: eu também quero ser abençoado, eu vou seguir meu tio. Né? Não sei se ele tinha pai, não sei se ele tinha mãe, se eles eram vivos, mas ele resolveu largar tudo também e seguir o Abraão. Porém, lá na frente, a Bíblia fala que ele também foi abençoado, ele também começou a crescer. Os bens dele começaram a crescer. Mas lá na frente, acontece um problema no relacionamento de Abraão e Ló, porque eles começaram a ter muito crescimento, prosperidade financeira, né? O gado começou a crescer, as ovelhas começaram a multiplicar, o
Abraão e os pastores de Ló. E, claro, o Ló estava pensando, eu quero o melhor para mim, eu quero o melhor para a minha família, eu quero o melhor para os meus descendentes. E ele começa a ficar encucado aqui, o negócio aqui está ficando ruim, né? E sempre todo dia os pastores chegavam para ele e reclamavam, aconteceu isso, não deu para alimentar todas as ovelhas direito, porque tem muita ovelha aqui, e blá blá blá, né? E ele foi lá, e ele já tinha algo na cabeça dele, ele queria solucionar o problema, principalmente que ele queria perder o progresso que ele estava tendo, né? E ele resolve, então, desligar do Abraão, né? A Bíblia fala lá em Gênesis 13, de 8 a 9 e 12, eu vou ler os versículos para você, fala o seguinte: Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre meus pastores, seus pastores e os meus, afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos se separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, eu irei para a esquerda. Abraão ficou nas terras de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale, que é o vale do Jordão. Aí você pode falar assim para mim, mas isso foi uma sugestão do Abraão para o Ló. Foi. Mas quando eu te dou uma sugestão, você pode acatar ou não. E dependendo do que está no seu coração, não adianta eu falar alguma coisa para você, porque aquilo que está no seu coração vai prevalecer. Por isso que quando nós pregamos aqui, nós falamos lá, essa é a palavra de Deus. A minha função é pregar a palavra de Deus. Obedecer ou não é sua. Você tem o direito de escolha. Próprio Deus nos deu a cada um de nós o direito de escolha. Algumas pessoas querem viver no cabresto, querem viver debaixo do jugo de alguém que fala, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. Algumas religiões funcionam assim. Você é obrigado a seguir, você é obrigado a orar tantas vezes por dia, você é obrigado a seguir isso. Você tem que fazer algumas oferendas. Eu lembro que eu tinha que fazer algumas oferendas. Não é porque eu queria, porque eu era obrigado a fazer aquilo, né? Então o Ló também teve uma sugestão. Olha, tem a terra que está grande aqui, ó. O espaço é grande. Você vai para cá, eu vou para lá. Abraão ficou na terra prometida. E Ló, para onde ele escolheu? Ele escolheu ir para perto de Sodoma, né? E aí é que começam os problemas na vida do Ló, né? O Ló se sentiu poderoso, falou, olha, Abraão ainda me deu a oportunidade de escolha, meu direito de escolha. Eu vou escolher, eu olho a terra aqui, olha para ele. Se ele deixou eu escolher, é claro que eu vou escolher o melhor para mim, o melhor para a minha família. Na verdade, é aquela questão do bolo, o bife. Você pode escolher, você vai escolher o menor, vai escolher o maior, né? É aquele do lado. Mas nem sempre o maior é o mais gostoso, tem menos problema. Às vezes está cheio de gordura lá, colesterol, né? Então, o Ló olhou com os olhos naturais, os olhos humanos, né? E a própria palavra de Deus diz o seguinte, lá em Mateus 16, no versículo 26, diz o seguinte, pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Muitos escolhem as benevolências do diabo, porque ele está interessado somente em riquezas naturais, terrenas, e não naquilo que vem do céu. Quantos escolhem servir o diabo? Quantos literalmente escolhem servir o diabo? Talvez você fale, não, eu não fiz isso, nunca fiz isso. Não, é verdade. Muitos, se o diabo aparecesse para eles, sei lá,
soltando fogo, com chifre, dando chicotada, isso não ia, não vou fazer. Mas o diabo, ele sabe como, o que pode atrair a sua vida. Né? Ele pode te oferecer coisas terrenas, coisas naturais. E você pode ser enganado, pode ser atraído por isso. Por isso a palavra de Deus fala: o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E muitas vezes as nossas escolhas, por causa nós queremos o que é melhor, nós achamos que é melhor para nós, que é melhor para as nossas famílias, para os nossos filhos, para os nossos parentes, para os nossos amigos. Nós escolhemos algo que é bom, mas não é aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Né? Ainda tem a parábola lá do fazendeiro, em Lucas 12, de 15 a 21, diz o seguinte: então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Será que Ló não estava sendo ganancioso? Claro que estava. Ele escolheu algo para a sua vida. Né? A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. E ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Nós podemos escolher o que é bom para nós. O Ló olhou a terra e falou assim: esse lado aqui é o lado bom, eu vou para cá. E ele não pensou as consequências das suas atitudes. Para onde ele estava indo? Se distanciando de Betel, que é a casa de Deus, e indo para Sodoma, perto de Sodoma. Né? Quando o Ló teve a sua oportunidade de escolha, a sua decisão, ele confia só no seu instinto, né? E decide morar com seus olhos naturais, né? E vai morar perto daquela região, sem saber olhar quais os problemas que aquela cidade tinha, né? Tanto lugar para ele morar em Canaã. Canaã era a terra prometida de Deus para Abraão, né? Para ele levar o povo dele. Ele falou: não vou preocupar com Canaã agora, vou preocupar comigo, com a minha família, com o meu rebanho, com meus pastores, né? E a Bíblia diz que ele foi morar lá. Gênesis 13, versículos 10 e 11, fala que ele foi morar lá em Sodoma. Há um ditado popular que diz que nem tudo que brilha é ouro. Não é verdade? Talvez aquele lugar, com certeza, brilhava muito. Né? Olha a planície, olha, está perto do Jordão, ali tem muita planta, ali vai dar muita coisa. O que plantar ali vai dar. Eu vou ter comida para o pasto, para os meus animais, vou ter água com fartura. Né? Deixa eu te falar uma coisa. A propaganda do inferno é mais atrativa do que aquela que te leva para o céu. Tá? O diabo não te chama para o inferno, porque ele sabe que ninguém quer ir para o inferno. Né? Mas ele te chama para perto do inferno. E foi assim que ele fez com o Ló. Né? Você tem que verificar bem quem atraiu a sua vida nesses dias. O Vale do Jordão parece um paraíso, mas só parece. O que parece não é. Tem uma propaganda lá, lembra do Delarex? Parece, mas não é. Essa é antiga. Essa é antiga. Então, o Vale do Zoar, eu sei que eu estou sozinho aqui. Não é tão velho, Senhor. Calma. Você também que está ouvindo aí, alguns aí sabem o que eu estou falando. Parece que não é. Então, o Vale de Zoar parecia ser o jardim do Éden.
entre o céu e o inferno. Né? E vivendo nas proximidades de Sodoma e Gomorra, começa a ser atraído para Sodoma. Né? Onde viviam as pessoas cujas práticas eram totalmente contrárias àquelas que Deus tinha prazer. Ele foi levado, começou a ser atraído por algo que era contrário à vontade de Deus. Contrário àquilo que Deus abençoe. Como nós vemos no começo, se vocês seguirem os meus caminhos, os meus ensinamentos, vocês serão abençoados. Mas se você não seguir, é o contrário. Mas o Ló não pensou nisso. Ele não pensou, ele não lembrou das práticas do tio dele, de construir um altar na presença de Deus, buscar a presença de Deus, adorar a Deus, louvar a Deus. Ele esqueceu tudo isso. E foi morar aos poucos. Um pouco tempo depois, ele já não morava mais nos limites, ele não morava mais perto de Sodoma. Ele passou a morar em Sodoma. Né? E os resultados negativos na vida de Ló começaram a acontecer. Um dos resultados, que ele pediu, sinal vermelho aqui, é que ele e a família dele foram levados cativos. Aquela cidade foi atacada pelos reis que eram inimigos do rei de Sodoma e de Gomorra. E eles foram levados cativos, foram levados presos. Ele e a família dele. E os bens dele. Perdeu tudo. Perdeu o direito até a sua vida. São levados cativos. Lá em Gênesis 14, 12, fala o seguinte: levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Isso, somente isso, já era um mau sinal. Já era algo assim, opa, eu fiz alguma coisa errada, aqui não está certo. Né? E embora Abrão, quando Abrão ficou sabendo o que estava acontecendo, Abrão foi lá, lutou contra aquele inimigo e recuperou os bens de Ló, os bens daquele povo, não só de Ló, desculpa. Recuperou tudo que havia sido tomado pelo inimigo. Mas mesmo assim, o Ló continuou morando em Sodoma. Ele falou: tio, me perdoa, a minha decisão foi errada, eu acho que eu tenho que ficar perto do Senhor. Não, eu vou ficar morando aqui mesmo, aqui está beleza. Muitas pessoas pensam assim, muitas pessoas que Deus deu um jeitinho agora. Deus mandou para eu me salvar. Deus mandou para eu me buscar. E, como diz, nós brasileiros temos falado tanto assim, nós não, eu não tenho. Eu falo assim, Deus é brasileiro, Deus vai dar um jeito. O jeitinho brasileiro não funciona. Não tem jeitinho para te salvar. Não existe alternativa. É só buscar o Senhor. Queridos, Deus pode estar usando, para você que está me ouvindo agora, Deus pode estar usando Abrão na sua vida, para te dar conselhos, te tirando de Sodoma, te tirando do inferno, ou das proximidades do inferno, dos perigos do inferno, te levando para a terra prometida, te levando para a presença de Deus. Deus pode usar Abraão, que são a própria igreja, pastores, irmãos, amigos, a sua família, às vezes, né? E essas pessoas podem estar te alertando dos perigos que existem. E você pode negligenciar. E algumas vezes você já até foi ajudado a recuperar o que você perdeu, algumas coisas que você perdeu através dos conselhos desses irmãos, da oração. Eu me lembro uma vez que eu estava meio torto, não existe meio, estava torto, e Deus mandou uma serva de Deus falar comigo. E eu vi aquela pessoa vindo em direção contrária, estava numa rua lá em Uberlândia, estava sentido contrário, eu vou atravessar a rua, porque eu não quero ouvir o que aquela pessoa vai falar para mim. E eu atravessei a rua. E eu falei, estava com a pessoa junto comigo, falei: eu vou atravessar a rua, eu não quero falar com aquela senhora ali, que ela vai me falar o que eu quero ouvir. Quê?
falo, eu atravessei a rua, fiquei lá na frente. E as pessoas encontraram as duas lá, começaram a conversar. De repente, eu falei, você está aí, eu preciso falar algo para você, vem cá. E falou algo de Deus para a minha vida. Né? Mas, algumas vezes, apesar de Deus estar falando, você prefere continuar morando em Sodoma. E isso é muito ruim. Não é? Deixa eu falar uma coisa para você, presta atenção, chega mais perto de mim. Seu lugar não é Sodoma, seu lugar não é no inferno, seu lugar não é um lugar de destruição, seu lugar é Canaã, terra prometida, seu lugar é Betel, a casa de Deus. Amém? Nós, como igreja, estamos caminhando em direção a Canaã. Aqui não é nosso lugar, queridos. A Inglaterra não é nosso lugar, não é nosso destino final. Isso aqui é um momento, é uma passagem, um tempo de passagem. Amém? Para quem vai para a Itália, para quem vai para os Estados Unidos, né? Para quem vai para Portugal, para a Bélgica, é só um momento. Nós estamos a caminho de Canaã, da terra prometida. Nós estamos ao caminho, já estamos em Betel. Amém? Isso aqui é a casa de Deus. E nós precisamos ouvir o que Deus tem para nós. Amém? Interessante uma outra coisa que acontece, né? Ao libertar o povo de Sodoma e Gomorra, aquele povo ficou grato a Abraão. Opa, o cara me ajudou aqui. Eu estava escravo lá, perdi tudo, de repente recuperei tudo. Né? E aqueles caras resolvem, o rei, os reis aqui daquele lugar, resolvem dar um presente para Abraão. Vou te dar um presente. E sabe o que Abraão faz? Ele rejeita. Sabe por que ele rejeitou? Não seria lógico? Vou pegar um pouco do ouro aqui que recuperei. Né? Aquele povo estava feliz. Se ele perdesse 10% do que eles tinham perdido, continuava promovendo 10% para Abraão, estava bom demais. Não é verdade? Mas Abraão falou assim, não quero não. Sabe por quê? Porque Abraão sabe que Deus tem o melhor para a vida dele. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você. Você não precisa, você e eu também estou incluído nessa. Nós não precisamos das riquezas que Satanás tem para oferecer para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque os tesouros de Deus para nós são maiores, muito maiores do que isso. Amém? Amém? São maiores. Lá em Gênesis 14, de 23 a 24, Abraão respondendo ao rei lá de Sodoma, diz o seguinte: não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo cordão, uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer, enriqueci, Abraão. Nada aceitarei, a não ser que os meus servos comeram e a porção que pertence à água eles colhem, foram lutar com eles, os quais me acompanharam, que eles recebam essa porção. Eu, Abraão, não preciso de nada de você, porque o meu tesouro vem do Senhor. A minha riqueza vem do Senhor. É Deus que está me enriquecendo. Olha, se você desculpa, mas você pode conquistar milhões de uma maneira ilícita. Você está na igreja, não ouve a Deus, o diabo te oferece uma riqueza lá que é ilegal. E você pode ganhar aquela riqueza, ela vai fazer parte da sua vida. E sempre o diabo vai ficar falando para você assim, você confia em Deus, mas você ganhou esse carro aí, essa casa, de uma maneira fraudulenta. Não é isso que Deus tem para a sua vida. Nós não dependemos das riquezas que o diabo tem para nós. Nós dependemos do que Deus tem para nós. E Deus tem muito mais para a nossa vida. Amém? A sua recompensa tem que vir do Senhor. Amém? Agora, depois dessas coisas, depois de tudo isso, Deus aparece a Abraão e fala com ele. E olha aqui, Gênesis 15, versículo 1 fala o seguinte: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão
numa visão: não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Não fique com medo, não se preocupe, porque eu tenho uma recompensa maior para a sua vida. Queridos, Deus tem uma recompensa maior para a sua vida. Você não depende de nada, absolutamente nada que o diabo tem para dar para você. Amém? Não confie naquilo que o diabo está te dando. É o peixe que fica feliz com aquela carninha, aquela isca maravilhosa que o pescador está oferecendo para ele. Só que lá no meio daquela carninha tem o quê? Um anzol, que vai pegar ele, vai fisgar ele, vai levar ele para a morte, vai levar ele para a panela. E assim o diabo pode fazer com você e comigo, nos dar uma isca, uma coisa boa lá, joga lá uma carninha que você vai comer, mas no meio daquela carninha tem um anzol, vai te prender. Queridos, a pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos nessa tarde, nesse momento, que você está ouvindo essa palavra também, é: para que lado eu estou olhando? O que está chamando a minha atenção? É o Vale do Jordão ou é Betel? É a alegria ou as riquezas que o inferno pode me oferecer disfarçadamente, ou aquilo que está na Betel, na casa de Deus? O Vale do Jordão te oferece bens e riquezas que são terrenas que podem parecer muito boas, mas o final delas não é o melhor. Lá em Provérbios 14, versículo 12, diz o seguinte: há caminhos que parecem ser certos ao homem, parecem ser bons, mas o final deles é a morte, o que conduz à morte. Querido, esse caminho do Jordão lá pode te levar à morte e à escravidão. Quando nós deixamos de ouvir as orientações de Deus, você pode ser levado à destruição. Pode perder sua família, que é seu bem maior. Amém? A única coisa que nós podemos levar aqui na terra: vou levar meu carro, minha casa, vou levar meus bens, mas a minha família eu vou encontrar lá do outro lado. Lá. Quando eu for para a glória, eu vou encontrar a minha família lá. E você também. É a única coisa que nós vamos levar. É a única coisa que nós podemos ter certeza que vamos vir do outro lado. Amém? O resto, nada nós podemos levar. Né? Você pode levar a sua família, o seu bem maior para a eternidade, ou pode também trazer maldições para a sua família, através das decisões que você toma. Né? O Ló perdeu a esposa, que virou estátua de sal. Todos lembram disso, da história, que ela virou estátua de sal. Estava sendo tirados lá do Sodoma, né, que ia começar a sua história. Não era para olhar para trás, assim, não era para, eu vou voltar para o meu passado. Nada. Ela virou estátua de sal. Né? E ele perdeu também suas filhas. Né? Por quê? Porque aquelas meninas, embora acompanharam o pai, elas estavam impregnadas com a cultura, com a filosofia de Sodoma e Gomorra. Se você não sabe da história, o que aconteceu, o que tinha lá, aquele povo era um povo pervertido, sexualmente falando também, entre outras coisas. E depois que elas escaparam daquele lugar, e Sodoma foi destruída, Sodoma e Gomorra foram destruídas, né? Elas ficaram morando numa caverna lá com o pai. E aquelas moças, elas entenderam que todo mundo tinha sido destruído. E na cabeça delas, o padrão de vida que elas tinham era o padrão de Sodoma e Gomorra. E elas tiveram uma ideia muito infeliz. Sabe qual foi? Elas embebedaram o pai 2 vezes e tiveram relações sexuais com o pai delas. E cada uma delas ficou
maldições que permanecem até hoje contra esse povo. Né? Agora, Abraão, nós já falamos de Abraão porque ele já tinha recebido a bênção de Deus. Ele continuou ouvindo a Deus e foi visitado por Deus. E Deus cumpriu todas as promessas que ele tinha feito para Abraão. Amém? Abraão, pela fé, continuou obedecendo a Deus e oferecendo sacrifício de gratidão e louvor a Deus e prosperando. Amém? E nós? E você e eu? Onde nós entramos nessa história? Aquilo que nós estamos falando nessa tarde, nessa noite, onde que isso encaixa para a minha vida e para a sua vida? Nós temos levantado o altar para a visitação de Deus nas nossas vidas? Você tem levantado o altar da presença de Deus na sua vida? Isso começa quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor. Nós convidamos a Ele para fazer a habitação das nossas vidas. Amém? Nós temos trazido nossas ofertas e sacrifícios ao Senhor. Não estou falando de dízimo e oferta, por favor. Se você está entendendo o que eu estou falando, trazer sacrifícios e ofertas ao Senhor, não estou falando de trazer dízimo e oferta aqui na igreja, não. É trazer sua vida como um sacrifício vivo para a presença de Deus. É realmente ofertando o que você tem de melhor, que é a sua própria vida, seu coração ao Senhor. Amém? Eu creio que Deus está nos chamando para duas coisas distintas nesses dias. E eu vou terminar a palavra falando isso. Eu creio que Deus está nos chamando para nós ouvirmos e obedecermos apenas e tão somente ao Senhor. Amém? Você não pode dar ouvido a Satanás. Você não pode olhar para Zoar ou para o Vale do Jordão e ir para lá. Você tem que ir para a casa de Deus. A sua direção é a terra prometida. Amém? Deus tem o melhor para você e para mim. Lá em Romanos 12, eu não falo muito sobre isso para vocês, porque é um versículo que eu sinto muito. Fala que nós temos que transformar a nossa mente para que nós experimentemos qual seja a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus para mim e para você é algo bom. Deus tem o melhor para você. Deus quer o melhor para você. Nosso Deus não é um Deus que vai passar a perna, nos enganar. Porque Ele tem o melhor para você. Ele quer te tratar como filho. Ele não quer te tratar como alguém que vou aproveitar desse cidadão, não. Então, a primeira coisa que Deus está falando para mim, para você, nessa tarde, assim como foi Abraão ouvia Deus e continuava seguindo as orientações de Deus e o louvando. A segunda coisa que Ele fez com Abraão e quer fazer conosco, e que Abraão teve com relação a Deus, é cultivarmos o altar da presença de Deus nas nossas vidas, oferecendo a Ele o nosso louvor e a nossa gratidão. Amém? Nossa vida, os nossos bens. Amém? É isso que Deus quer para nós. E é isso que Deus quer para nós. Esses dias. Amém? Eu quero orar agora para que nós não olhemos mais para o Jordão, para o Vale do Jordão, mas que nós olhemos em direção a Betel. Nós olhemos em direção à casa de Deus, à presença de Deus. E para esse caminho que nós vamos conduzir as nossas vidas. Amém? Você está comigo nisso? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Você também que está ouvindo essa palavra, você também tem essa oportunidade de começar a fazer oração agora. De dizer para o Senhor, eu quero. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por cada uma dessas vidas aqui presentes e aqueles que estão ouvindo essa palavra também agora, Senhor. Deus, nós tomamos a decisão, ó Pai, de olharmos para o Senhor, de olharmos para aquilo que o Senhor tem falado, as tuas promessas, Senhor, a tua direção, Senhor, a tua palavra, e conduzirmos as nossas vidas em direção à tua vontade, aquilo que é o teu propósito para as nossas vidas. Senhor, dizemos, nós não queremos olhar para as riquezas terrenas, para as oportunidades terrenas, por aquilo que Satanás pode nos oferecer, Senhor, aquilo que nos tira de perto da tua presença. Nós queremos caminhar em direção à tua presença, Senhor. Esse é o nosso desejo, é o desejo do meu coração, esse é o desejo da tua igreja aqui em Oxford. Senhor,
pelas pessoas que estão presentes aqui, você daqueles meus irmãos, meus amigos que estão ouvindo essa palavra também, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa continuar se revelando a nós, falando conosco, Deus, nesses dias, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos isso, Senhor, diga eu quero, Deus, eu quero fazer a Tua vontade, Senhor, eu quero Te seguir, eu quero cumprir o Teu propósito aqui, Senhor, e quero ter os meus olhos fixos do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar. Se essa palavra te falou de alguma forma, manda um comentário para nós, ela vai estar possivelmente aí gravada lá no YouTube, né, e também no Facebook. Se você precisa de uma oração, algum pedido, alguma coisa, fale conosco, em nome de Jesus. Tenha toda uma boa tarde, boa semana, o Senhor te abençoe, que você possa continuar caminhando com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.